Boa noite, meus amigos. Para nós, uma alegria imensa estarmos mais uma vez refletindo, aprendendo sobre vários ensinamentos. Mas, neste recomeço de ano, revendo, alimentando os nossos espíritos com a necessidade do planejamento, da esperança, da alegria. E antes de iniciarmos propriamente a live desta noite, nós temos alguns avisos que gostaríamos de compartilhar com vocês. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, nós teremos um encontro estadual de evangelizadores espíritas, já tradicional em nosso estado. O tema, Jesus, o educador por excelência. E nós teremos a presença especialíssima da nossa amiga querida, a Sandra Borba. Faça sua inscrição, meu amigo, minha amiga. Entre no site da FEMES e se inscreva. Elas são gratuitas, mas temos um número limitado de participantes. Então, nós vamos esperá-lo, dia 6 e 7 de fevereiro. Temos ainda algumas notícias, né? Uma excelente notícia para todos nós é que nós decidimos manter o desconto de 30% em todos os livros da Federação. Então, vá lá na nossa loja virtual, na nossa loja física, e compre um livro para você, para se presentear, para intelectualmente, né, aprender um pouco mais. Então, entre no nosso site, né, que está passando aqui no rodapé, na nossa loja virtual, loja.femes.org.br, e lá no final tem um cupom de 30 FEMES ali. Esse FEMES 30 aí, a gente tem um desconto de 30% nas compras. Então, não esqueça, por enquanto não fechamos a data que vamos encerrar a promoção, mas certamente teremos uma hora que parar, né? Aproveite então, meu amigo. E também gostaríamos de reforçar aquele convite que desde o início das nossas lives temos feito a todos vocês, a de que vocês se inscrevam no nosso canal da FEMES, que é FEMES Oficial. Então, nós vamos esperar que você entre, que você se inscreva, que você curta no nosso sininho. Além de você ficar sempre atualizado sobre os eventos, né, recebendo notícias, é uma forma também de você ajudar o movimento espírita sul-mato-grossense. Então, feito esses avisos, esses convites, que para nós espíritas é muito importante participarmos, nós vamos então chamar para entrar aqui na nossa sala, querido amigo Décio, esse menino que vocês estão vendo, que é essa alma sempre amiga, generosa. Seja bem-vindo, meu amigo. Que Jesus te ilumine. Boa noite, obrigado, Daiane. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós estamos conversando sobre recomeço, planejamento e esperança. E esta noite, você, o Décio, meus amigos, como muitos de nós sabemos, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil. É escritor, tem 6 livros já publicados, é professor também, e atua muito na academia,
na área de saúde e espiritualidade. Então, com os alunos da medicina que a gente tem oportunidade de conversar, é sempre um elogio nessa área, falando não só da postura dele, né, mas também do amigo que ele é enquanto professor. E aí, o Décio nós o convidamos para que ele nos ajudasse nesse recomeço de ano, nessa pausa que os nossos corpos muitas vezes fazem, para que ele nos ajudasse a acender a esperança ou ajudar nessa motivação. Muito obrigada, Décio. É toda a sua palavra e que Jesus te ilumine, meu amigo, uma vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Na verdade, eu preciso agradecer, antes de tudo, a oportunidade, porque quando eu recebi o tema da Darlene, eu tive que me preparar e eu fui estudar. Isso me ajudou bastante, né? Porque eu, como a maioria das pessoas, estou bastante assustado, né? Quando começou isso tudo, ano passado, a gente imaginou que em 6 meses, né, ou 1 ano, tudo estaria certo e a gente estaria com a nossa vida normal de novo, né? E as coisas, elas vêm se encadeando, uma coisa vem, depois vem a outra, depois a outra, e a gente continua com medo, a gente continua preocupado, a situação toda da pandemia continua muito séria. Então, isso vai minando, né, as nossas emoções, isso vai trazendo medo. Quando a gente pensa nas pessoas que a gente ama, principalmente, né, os mais idosos, aqueles que trazem alguma doença, alguma comorbidade, a gente fica com medo. E eu não sou diferente, né? E aí, de repente, quando eu me vi obrigado a preparar o tema, eu encontrei esperança no tema esperança. E eu fiz assim, eu vou trazer essa reflexão que eu fiz, que esses apontamentos que eu levantei, para que a gente possa ver junto isso, né? Eu vou trazer para vocês também pensarem um pouquinho nisso, porque é muito importante nesse momento, né? E eu comecei pelo lugar que eu sempre começo, que é o dicionário, né? Eu gosto sempre de ver o que aquela palavra significa exatamente, né? Como é que o dicionário define o conteúdo que aquela palavra traz. E eu encontrei lá que sentimento é quem vê que a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ou seja, esperança é um sentimento de que você vai conseguir o que você quer, né? Isso é esperança, né? Tem um outro conceito dentro da religião que são 3 virtudes teologais. A fé, a caridade e a esperança. Então, a esperança seria uma virtude teologal, né, ligada à teologia. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi exatamente o fato desta palavra estar ligada a uma coisa boa. Ninguém tem esperança de coisa ruim. A esperança é sempre uma palavra que está relacionada à nossa capacidade de esperar uma coisa boa. E aí vem o nome, esperança. Esperança é quem espera, né? Então, a esperança é quem espera, mas não é quem espera qualquer coisa, é quem espera uma coisa boa, tá? Então, nós vamos partir desse ponto de partida aí, que esperança é esperar, né? E a gente já vai ver que tem várias maneiras de esperar alguma coisa, tá? Bom, como a esperança espera algo bom, então, geralmente, quem tem esperança é alguém otimista, né? Alguém que pensa em um final feliz, alguém que tem uma perspectiva de sucesso, tá? E isso, normalmente, é encarado pelas pessoas como ingenuidade. Então, é muito interessante isso, porque você consegue fazer... Eu vou estereotipar agora, né? As pessoas não são assim,
não existem tipos específicos, né? Às vezes a gente é um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, dependendo do dia, mas eu vou criar esse estereótipo para dar o exemplo do que eu estou querendo dizer. Você tem o otimista ingênuo e o pessimista realista, né? Então, parece assim, poxa, você não está vendo que está tudo uma droga? Você não está vendo que o ser humano não presta? Você não está vendo que está tendo a pandemia, que está tudo um caos? Você não está vendo? Tá. Se você vai conversar com um otimista e ele não está vendo o que está acontecendo, realmente ele é ingênuo. Mas não precisa ser ingênuo para ser otimista, né? E não dá para você ter esperança se você for pessimista. Então, a gente já, como, assim, princípio básico, a gente precisa entender que a gente tem que ver de uma maneira realista o que está acontecendo ao nosso redor, a gente precisa avaliar de uma maneira racional as possibilidades e as perspectivas, isso sim, mas isso não significa ser pessimista. O pessimista é aquele que não tem esperança, é aquele que espera coisas ruins, e a esperança é sempre esperar coisas boas, tá? Então, se você espera coisas ruins, você não tem esperança, por definição da palavra, certo? O que eu achei muito legal, né? É igual a palavra pessoa. Pessoa é o indivíduo humano. Essa palavra, ela só serve para o ser humano. Pessoa, né? Então, eu gosto dessas palavras que têm um conteúdo específico. E a esperança tem esse conteúdo específico, é esperar coisas boas, tá? Então, vamos analisar, então vamos deixar de lado o pessimista, porque ele não é um bom exemplo e ele não é um bom caminho, porque ele vai sofrer. Ele sofre antes, durante e depois, né? Ele sofre antes porque ele não vê nada de bom, ele sofre durante porque ele está vendo as coisas arruinarem, e ele sofre depois porque todo mundo, se deu errado, todo mundo está sofrendo. Ele nunca vai ver um raio de sol, ele nunca vai ter uma perspectiva diferente daquela perspectiva sombria. E isso, eu tenho falado sobre isso, tem um conteúdo bastante profundo sobre isso que eu vou falar agora, que é a realidade cerebral, aquilo que a gente cria e que a gente toma como realidade, é uma construção fisiológica do nosso cérebro, né? É claro que constituída pelo nosso espírito, mas o nosso cérebro, ele comanda o que a gente vê, o que a gente ouve, o cheiro que a gente sente, o gosto que a gente sente. A gente pode, uma pessoa comer uma comida e achar ótima, e a outra pessoa comer a mesma comida e achar péssima. Quem define isso, né, são conteúdos culturais, experiências anteriores, emoção, mas uma vez que fique registrado isso no cérebro, isso cria uma realidade no cérebro. Então, se você criou a realidade de que determinada comida é ruim, ela nunca vai ser boa para você. Isso não significa que ela não é boa, significa que você acha ela ruim. Então, essa criação de uma realidade que, na verdade, não é real, né, é uma projeção, né, é uma criação do nosso espírito, utilizando o nosso cérebro como intermediário. Isso, quando você é pessimista, isso seleciona uma realidade sombria para você. Então, você escolhe ser triste. Você escolhe a perspectiva ruim. E você passa a viver dentro daquela realidade. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, de você encontrar duas pessoas no mesmo ambiente, vivendo as mesmas coisas, geralmente parentes. E uma extremamente pessimista, está sempre de mau humor, sempre reclamando, adoece frequentemente, e a outra está sempre sorrindo, tem sempre uma perspectiva positiva, não, mas vai melhorar, mas vai dar certo, e assim por diante. Então, isso é uma escolha. Você pode escolher o caminho sombrio ou pode escolher o caminho iluminado, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, né? E o pessimismo é essa escolha. Então, tá, vamos apartar, porque eu pelo menos não quero isso para mim. Então, vamos para o otimismo. E aí, a gente vai falar uma coisa que me ocorreu, que eu estou chamando de otimismo responsável. O que é o otimismo responsável? É você pensar positivo, você ter esperança,
Você esperar que a coisa boa vai acontecer, mas sem alienação e sem ingenuidade, né? E aí entra uma necessidade, que é a necessidade de ser maduro. O imaturo, ele não consegue esse lugar, ele não consegue achar esse lugar de ser um otimista responsável, de conseguir olhar o que está acontecendo ao seu redor, e mesmo que você tenha uma perspectiva ruim, você conseguir manter o seu otimismo, você conseguir cultivar a sua esperança, né? Então, deixa eu dar um exemplo para explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Eu não sou ingênuo ao ponto de dizer que daqui a um mês resolveu tudo. Não, daqui a um mês a gente não está nem pensando mais no Covid. Eu não posso falar isso, porque não vai acontecer assim, né? A gente está com uma ótima perspectiva de vacina, não é só uma, não é? São várias possibilidades. E o que vai acontecer? Bom, nós vamos tomar a vacina. Aí já tem gente que fala assim, mas não adianta nada, essa vacina não vai resolver. Não. Vai resolver. Pode não resolver tudo, pode não zerar, mas já vai ajudar. E isso já é um motivo de esperança. Porque já não vai ser ruim como está agora. Já vai ser um pouco melhor. E assim nós vamos caminhando, passo a passo, né? Eu queria lembrar vocês, eu imagino que a imensa maioria dos que estão aqui conosco, virtualmente, que estão me ouvindo, são espíritas. E uma das leis divinas, e que o Espiritismo traz com muita clareza, é que ninguém retrocede. Não existe retrocesso. Uma vez que você aprendeu alguma coisa, que você evoluiu, ninguém tira isso de você. Tem muita gente que discute isso, mas a verdade é a seguinte, nós somos incompletos. Somos perfeitos, porque somos criados por Deus, Deus é perfeito, só cria coisas perfeitas. Mas nós somos incompletos, nós não estamos prontos ainda. Então, a parte da gente que ainda não está pronta, ela não funciona. E é aí que estão os nossos defeitos, né? E as partes que já estão trabalhadas e que a gente já aprendeu, elas funcionam, são as nossas virtudes. Às vezes você acha que você está super bem, que você já passou de uma determinada etapa, mas porque você está vivendo uma virtude que você acabou de conquistar ou que você já tinha. E aí uma situação nova vem e expõe uma falta sua, um defeito seu, uma coisa que você não tem ainda, né? Justamente para você desenvolvê-la. É necessário que você crie a demanda, né? A necessidade para você desenvolver aquilo e aprender aquela virtude. Muito bem. Às vezes, você sai, você está vivenciando uma virtude tua e, de repente, você tropeça numa falta, numa dificuldade tua. E aí você fala, puxa, eu piorei. Não piorou. A mesma coisa é a gente avaliar rapidamente a história do nosso planeta. Gente, há uns 150 anos atrás, 200 anos atrás, a gente tinha escravidão. Não é? É um absurdo. E isso hoje é um absurdo para todo mundo, né? Apesar da gente saber que ainda existe o machismo, a gente saber que existe racismo, a gente saber que existe homofobia, a gente sabe disso, está vendo todo dia, mas, olha, eu não sou tão velho assim, mudou radicalmente o número de pessoas que respeitam os diferentes é muito maior do que era 20 anos, 30 anos atrás. Nós estamos melhorando. Então, como nada retrocede, eu imagino que mesmo que a gente experimente uma situação que seja até mais grave do que a que nós estamos vivenciando hoje, coisa que eu não acredito que aconteça, nós não estaremos piorando. Nós só vamos melhorar. Nós só vamos para frente. Então, o que é uma esperança ou um otimista responsável? O otimista responsável é aquele que observa a cena e faz uma estratégia, elabora uma estratégia de superação, né? Elabora uma estratégia de convivência, de aprendizado, né? De luta mesmo. Muitas vezes é necessária a luta para que a gente consiga superar determinadas dificuldades, né? Isso
se chama resiliência. Então, a resiliência, a gente pode até considerar como sendo isso que eu estava chamando aí de esperança responsável, né, ou de otimismo responsável. Porque o que é o resiliente? O resiliente é aquele que ele não luta contra o problema. Ele aceita, ele admite o problema e ele trabalha a superação do problema. Então, a diferença é essa, né? Você enfrentar é você bater de frente, é você se chocar. Você superar é você superar, você deixar para trás aquilo. Então, muitas vezes, eu sempre uso o exemplo da pedra no caminho, né? Se você tem uma pedra no meio do caminho, você vai enfrentar a pedra, você vai tentar quebrar a pedra com a mão, com um chute, não vai dar certo, né? Uma pedra muito grande ocupando o caminho. Mas se você pensar em estratégias de superação, se você consegue escalar a pedra, pular, passar pelo lado, pegar um outro caminho, então você está sendo resiliente e você está trabalhando para superar aquilo. Então, essa resiliência é aquilo, é a chave do sucesso diante das dificuldades. Então, se você vira para o lado pessimista, você não está sendo resiliente, você está se revoltando contra a dificuldade que se colocou diante de você. E se você se revolta contra o desafio, ele te vence. E você não aprende nada com aquilo. Agora, se você percebe a dificuldade, mas usa a esperança e o otimismo para superá-lo, e você aceita a dificuldade e trabalha para superar aquilo, então, primeiro que você está deixando para trás o problema, e segundo, que isso está te trazendo um aprendizado e evolução. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? O pessimismo gerando sofrimento, né? Não melhora a minha vida, e o otimismo, sim. O otimismo me motiva, me coloca em movimento, me faz agir, tá? Para aí eu poder superar o problema. Bom, dito isso, tem a segunda coisa que eu falei no começo lá. Como a palavra esperança significa esperar coisas boas. Mas que esperar é esse? Porque às vezes a gente pode pensar assim, eu vou esperar que aconteça coisas boas. Então você senta, né, que nem aquela música do Raul Seixas lá, você senta, com a boca cheia de dentes, esperando a sorte chegar. Não é isso. Não é isso. Porque se você ficar inerte, nada vai acontecer. Essa esperança é uma esperança dinâmica. É um esperar fazendo, agindo. Porque se você simplesmente senta e espera, não acontece nada. Tem uma piadinha, né, que eu conto sempre, que exemplifica muito isso. É a história da enchente, né? O João morava na casa sozinho, aí veio os bombeiros e a Defesa Civil e avisaram, João, tá começando uma chuva, vai inundar tudo isso aqui, você precisa ir embora. O João fala assim, não, eu sou temente a Deus, eu vou rezar aqui e vai dar tudo certo. Aí começa a chuva, começa a inundar tudo, ele já está sentado em cima da mesa, da sala, e aí passa um barco, os bombeiros, João, sobe aí, vamos embora. Vai subir mais ainda a água. Ele fala assim, não, Deus vai me amparar, eu não preciso ir embora da minha casa. Aí ele já estava no telhado, a água subindo na altura da cintura dele, passa um helicóptero, joga uma corda, vem João, vamos embora. E João fala, não, Deus vai me salvar. E aí ele morre afogado. Aí ele chega lá no céu, Deus vai receber ele fala assim, Deus, puxa vida, eu acredito tanto em você, acreditei tanto em você, e você deixou eu morrer? E Deus falou assim para ele, poxa, eu te mandei o bombeiro, um barco, um helicóptero, você morreu porque você quis. É isso, não é? Quer dizer, a coisa não vem pronta. É aquela história do passarinho, vocês já viram um filhote de passarinho? Ele só abre a boca. A mãe, a passarinha, ela coloca a comida digerida dentro da boca dele. Ele não precisa fazer nada, só engolir. É isso. Não é isso. Então, a esperança, ela não se traduz, ela não se alcança, aquela esperança da coisa boa que vai acontecer, ela nunca vai acontecer se a gente ficar parado.
A gente precisa estar em movimento, a gente precisa agir de maneira dinâmica para que as coisas aconteçam. E elas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, e não do jeito que a gente quer que aconteça. Esse é um outro aspecto muito importante, porque isso gera a diferença entre uma expectativa e uma meta. A expectativa é uma ilusão. É você que gera aquela expectativa, colocando nos outros algo que você imagina que tenha que acontecer. Tudo que você pretende que seja bom e que aconteça na sua vida, você tem que contar com a sua ação para que aquilo se dê. E você nunca pode colocar a responsabilidade do seu futuro, né, colocar a sua esperança em cima da ação de outras pessoas. A única pessoa que você é capaz de mudar é você mesmo. Então, às vezes, fala assim, poxa, aquela pessoa foi ingrata. Essa palavra, ingratidão, ela é uma palavra que demonstra egoísmo e ilusão de quem está pronunciando. Porque se você acha que alguém foi ingrato, você está dizendo que aquela pessoa não fez aquilo que você achou que ela devia fazer. Você fala, poxa, mas eu ajudei ela e ela nem para ela não foi nada. Às vezes é. Às vezes você está fazendo uma coisa que você acha fantástica, você acha que você está sendo muito legal, e aquilo para outra pessoa não tem significado nenhum. E o contrário é verdadeiro. Às vezes você está fazendo uma coisa corriqueira, você nem fez nada demais, e aquilo foi tão importante para o outro, que o outro olha para você como se você fosse um anjo. Isso mostra claramente aquilo que eu falei inicialmente. A realidade física, a realidade cerebral é uma ilusão. E cada um tem a sua. Então, é muito importante que eu espere agindo, mas contando comigo e apenas comigo. Eu não posso contar com o outro. Ah, mas o Pedro é super legal, né? E a Maria também, e eles vão fazer, eu tenho certeza que eles vão fazer tal coisa e vai dar tudo certo. Não. Você pode até conversar com eles, você pode até argumentar com eles a importância deles fazerem isso ou aquilo, mas nunca contar com isso, né? Por quê? Porque você está colocando no outro aquilo que você acha que é o certo. Isso acontece muito em casamento, né? Casamento é assim. A gente geralmente aquelas, não sei se ainda existem, tem os homens românticos, mas as meninas românticas, que é outro estereótipo, né? Que é um estereótipo bem clássico, é aquela que está esperando o príncipe encantado que vai fazê-la feliz. Eu sempre digo isso. Senta num banco com uma almofada bem confortável. Porque se você for esperar alguém para te fazer feliz, vai demorar pela eternidade. Porque a única pessoa que pode fazer você feliz é você mesmo. É a resiliência. É a capacidade de degustar a vida. Né? Então, eu acho assim, tem uma mensagem muito importante que eu acho que a gente tem que parar para pensar, que é exatamente essa. O que é degustar a vida? Olha, a gente vive a vida sem prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Tem coisas ótimas acontecendo perto da gente e a gente não é capaz de perceber. Né? Então, outro dia, eu vou dar uma dica aqui, esse desenho novo da Disney, o Soul, já me falaram, é espírita. Não é espírita. Tem um monte de coisas ali que não correspondem à realidade. Mas isso não é importante, é um desenho. O mais importante é a mensagem final que ele traz. E eu tinha acabado de perceber isso na minha vida quando eu assisti o filme. É muito legal, eu recomendo. Que é o seguinte, essa degustação da vida. Eu saio de manhã cedo e tá aquele cheirinho de mato porque choveu. Eu degusto aquele cheirinho. Olha que delícia, como é gostoso o cheiro de mato molhado. Né? Aí sai um solzinho, o sol bate no meu rosto, dá aquela esquentada no meu rosto, eu vou degustar isso aí. Hoje de manhã aconteceu isso comigo. Eu saí de casa, tinha um casal de gatos na porta da minha casa. Né? Um deles eu conheço, é o Boomer, é o gato do meu vizinho. E ele estava com uma amiguinha nova lá, uma outra gatinha.
E os dois estavam sentados e eles parecia que estavam conversando. A hora que eu saí, eles pararam e ficaram olhando para minha cara. Eu comecei a dar risada, eu achei aquilo tão legal. E eu fiquei alguns segundos ali olhando aqueles dois, né? Aí o Boomer saiu saltitando lá, sei lá para onde ele foi. E eu entrei no meu carro para ir para o trabalho, né? Então, eu já degustei um pouquinho do meu dia, né? Você vai tomar um cafezinho, você sente o cheiro do café, começa a curtir o café no odor. Olha que cheirinho gostoso. Às vezes não precisa nem tomar o café, só o cheirinho já é legal, não é? Você chegar em casa e ver o teu filho, tua esposa, você pensar, puxa, olha que casa legal, olha, eu tenho uma mulher que eu amo, que me ama, olha, meus filhos estão bem, graças a Deus, está tudo certo, tem um monte de gente na UTI, tem gente morrendo, e eu estou aqui, e está dando tudo certo. Isso é degustar a vida. Não precisa acontecer nada fantástico para você ser feliz. Não precisa. Aliás, a felicidade não é um lugar para onde a gente tem que chegar. A felicidade é o caminho que a gente escolhe para transitar durante a vida. O Enfield falava isso. Não é? A felicidade não é um lugar para se chegar, mas é o caminho para se chegar em qualquer lugar. E é uma opção, é uma escolha. Como eu falei do pessimista e do otimista. Você pode escolher o caminho da felicidade. Ah, mas está dando tudo errado na minha vida. Nunca está dando tudo errado. Nunca. E nunca está dando tudo certo. Faz parte, é assim. Não é? O propósito da vida é viver. É degustar essas pequenas coisas. É o que perde o viciado, o adicto. Aquele que é viciado em droga, que inunda o cérebro dele com dopamina quando ele usa a droga, ele não consegue mais ter esses prazeres que a gente consegue ter quando come uma comida gostosa, quando vê uma paisagem, quando dá risada com um bichinho, quando fica feliz porque o seu cachorro está abanando o rabo para você, quando você consegue fazer alguma coisa legal no seu trabalho, quando você vê um amigo. Isso é degustar a vida. E isso faz com que nasça dentro dos nossos corações a vontade de viver mais isso aí. E a gente começa a prestar atenção no que realmente importa, que é o caminho. O caminho importa. O que está acontecendo no caminho? Quantas flores, quantas árvores, quantas alegrias. Por que você fica contabilizando as coisas que não deram certo, em vez de você contabilizar as que estão dando certo? Quando você tem alguma coisa ruim e uma coisa gostosa, o que você come? Você come a ruim e guarda a gostosa para ela ficar ruim depois, apodrecer? Ou você vai degustar a boa? Você tem que degustar as coisas boas. E tá cheio, tá cheio. Não tem ninguém que não tenha. Então, é por isso que eu digo sempre, você encontra gente feliz na favela e encontra gente triste na mansão. Não é onde você está que faz você ser feliz. É como você está. É o lugar que está o seu coração, não que está o teu corpo biológico. E é isso que eu acho que é muito importante. Que a gente tenha essa noção dessa verdade. Porque isso determina nós caminharmos pela estrada da felicidade ou não. Né? Então, essa convicção íntima de que nós temos metas, então a diferença da expectativa e da meta é isso. A expectativa eu estou contando com o ovo na galinha. A meta não. A meta eu escolho, eu faço uma estratégia, o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, e eu trabalho para que isso aconteça. Sendo resiliente, pensando assim, eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu tenho esperança de conquistar. E aí você vai pelo caminho da felicidade, degustando a vida, curtindo o caminho, e se chegar, muito bom. E sabe o que vai acontecer se você chegar? Você vai escolher outro caminho e vai andar mais. E é isso. A vida é caminhar. A vida é evoluir, é aprender, é viver. A gente não está aqui para fazer uma coisa. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente precisa fazer tudo. E a gente se estressa por causa disso. Não, não é para se estressar. É para aproveitar. E fazer as coisas dentro das possibilidades. Né? Dentro das possibilidades. Então,
Eu aprendi isso já há algum tempo. Eu ficava extremamente estressado, tinha 4, 5 coisas para fazer ao mesmo tempo. Agora é assim, se eu tenho mais de uma coisa para fazer na mesma hora, eu vejo qual que é a mais importante, a inadiável, eu faço aquela. E eu não sofro mais pelas outras. Né? Quem me conhece sabe, eu não atendo o WhatsApp, telefone só se eu não estiver ocupado. Por quê? Porque eu não tenho a propriedade da bicorporiedade. E o meu cérebro é um cérebro bem masculino, ele só faz uma coisa por vez. Então, eu não consigo ser multimídia. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou conversando. Ou eu estou vendo alguma coisa no celular, ou eu estou vivendo a minha vida real. São várias coisas. Eu tenho que fazer uma por vez. Por que a gente insiste em viver um momento encravado, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? Por quê? Isso não é saudável. É por isso que tem tanta gente ansiosa, e é por isso que tem tanta depressão. Porque você fica distímico. O que é distimia? Perder o tempo. Ou você está acelerado demais, e a hora que você acelera demais, funde o motor, e aí você arreia. É a depressão. Né? A gente não pode deixar isso acontecer. E de quem depende isso? De você. De você. Não depende de mais ninguém. E é assim, né? A gente precisa escolher o caminho e seguir por esse caminho tranquilamente, harmoniosamente, né? Você vê, eu estou falando isso aqui, parece até que eu sou esse cara, né? Não sou, mas pelo menos eu estou tentando. Eu me esforço bastante para isso acontecer. E eu sei que é uma questão de treino, sabe? É um condicionamento. Tá? Tem Skinner, Pavlov, explicam isso. Não é só o seu cachorrinho que você consegue treinar ele para fazer xixi no lugar certo. A gente também tem isso, né? E é claro que essas tarefas básicas a gente não tem problema, mas as questões emocionais, muitas vezes, elas estão condicionadas. Né? Estão condicionadas. Às vezes você teve uma experiência traumática na sua infância, qualquer coisa relacionada com aquilo te leva a um estresse desproporcional. Por quê? Porque você se condicionou a reagir de maneira negativa àquele estímulo. Às vezes você traz isso de outra vida ainda, né? Para você ver como a coisa vem no teu espírito, está registrado no teu perispírito, e na hora que você reencarna, você passa para o teu cérebro. Então não tem jeito. Tem jeito, sim. Tudo tem jeito. Nós não estamos terminados. E a hora que terminar, vai ser a hora que tiver tudo certo. Então, tem essa frase, né? No fim, tudo dá certo. Mas não está dando certo, é porque não chegou ao fim. Nós ainda estamos nesse caminho, estamos trabalhando para chegar lá, né? Então, o Espiritismo, ele traz uma coisa muito legal. Ele mostra esse caminho para a gente de uma maneira muito clara. Ele ilumina o caminho, ele sinaliza, pavimenta, ele deixa tudo pronto, né? Racionalmente, você estudando a doutrina, é muito simples de entender. Mas na prática não é tão fácil. Então, o que Jesus fez? Mandou os caras para dar exemplo para a gente. Né? O próprio Jesus e outros tantos que apareceram por aí. Tem tanta gente dando exemplo para a gente. E além dos famosos, né? Você pega Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, tem um monte de gente aí. Mas não são só esses caras. Tem aquele cara que está do nosso lado, que é o anônimo. Eu falo que é o monitor de Jesus. Eles vêm, às vezes, estão quietinho ali, parece aquele mais humilde, né? Parece que o cara não tá nem aí, a vida está passando, ele está deixando nada. Ali você vê, em momentos cruciais, aquela pessoa dando o exemplo. É aula prática. Ele está ensinando a gente a se comportar. E a gente, às vezes, nem percebe. Por quê? Porque não está degustando a vida, não está vendo, não está olhando. As coisas estão acontecendo ao seu redor, e hoje mais ainda, né? Porque antigamente, você ficava absorto nas ideias. Hoje, nem isso, o cara fica olhando para baixo, para o celular. Gente, não tinha, né, de disco de coluna cervical, agora está mais comum que de coluna lombar, porque está todo mundo vivendo com a cabeça para baixo, olhando para o celular.
Meu Deus, a vida está acontecendo. A vida real está acontecendo. A vida não acontece dentro do aparelhinho. Ela acontece fora. Isso que vem através das redes sociais é tudo ilusão. Vocês já viram alguém colocar uma foto dele acordando? Vocês já viram alguém colocando uma foto descabelado? Já viram alguém colocando uma foto chorando de tristeza? Claro que não. As pessoas às vezes estão tristes e fazem uma propaganda de que estão felizes. Isso é irreal, é ilusório. A sua vida é real. Aquilo que você sente dentro de você. Por isso que Jesus avisou a gente, o reino de Deus está dentro de nós. Porque é ali que está a realidade. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E isso está ao nosso alcance. Isso a gente pode fazer. É só a gente querer. É só a gente se propor. E aí você vai ter uma esperança responsável. Porque você não está ignorando o que está acontecendo, mas você está gerando vontade, você está gerando força motriz para superação, para trabalhar. E aí, dentro do Espiritismo, a gente percebe aquilo que o próprio Jesus trouxe para a gente. Quer dizer, no final, nós seremos capazes do que ele faz, que ele fez, e muito mais. Quando isso vai chegar? Não sei, o tempo não existe. O tempo é relativo. Mas se a gente estiver inerte, parado, não chega nunca. A gente precisa se colocar em movimento. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, eu queria ler uma frase, um trechinho do livro Evolução em Dois Mundos. Uma nota ao leitor, do André Luiz. E ele diz assim, é do Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim, mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade. Ou seja, a tempestade está vindo, você percebeu? Vai acontecer? Não tem problema. Nós somos eternos. Nós somos infinitos, melhor dizendo. Né? Nosso espírito é imorredouro. E nós teremos sempre a oportunidade do refazimento e do aprendizado. E ele termina assim, e, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Olha, Jesus está no leme. Essa frase resume para mim toda o nascedouro de esperança dentro do meu coração. Porque se Jesus está no leme e eu estou dentro do barco, porque ele me colocou aqui, por algum motivo, o barco vai chegar. Vai chacoalhar, a gente está vendo, nós estamos passando por uma tempestade. Não é que ainda vai vir, está aqui, está acontecendo. E olha, está tranquilo, hein? Né? Perto das possibilidades que a gente tinha para essa transição planetária, nós estamos vivendo das possibilidades ou das opções que estavam previstas, a menos pior. Então, se a gente está no meio da tempestade, mas a gente acredita em Jesus, e a gente sabe que é ele que está comandando o barco, e ele é o governador do planeta. Então, gente, por que a gente está estressado? Não é? Por quê? A única coisa que me preocupa é a minha ação em relação a mim mesmo e as pessoas que estão ao meu redor. Porque o resto, eu sei que no final vai dar certo. Né? Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos espíritas por acaso. Nós vamos trabalhar em nós e em nosso entorno para fazer
2021, renascer para o novo normal. Porque, olha, eu rezo para que nós não voltemos ao normal. Porque o nosso normal não era bom. Eu quero um novo normal. O novo normal, a gente olhando para o nosso irmão como irmão. O novo normal, a gente sendo empático. A gente respeitando a diferença e a dificuldade do outro. A gente respeitando a diferença e, às vezes, a vantagem do outro. Que, às vezes, é mais difícil. Porque você se sente diminuído por causa do seu orgulho. Né? Esse normal é que eu quero. Eu espero. Eu tenho esperança. Mas não é uma esperança estática. Eu sou espírita. Eu estou encarnado no Brasil, em plena transição planetária. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado olhando e torcendo. E o que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Você é uma alma. Você é um filho de Deus. Você pode fazer a sua parte. E já é muito. E ao seu redor, quando você souber se postar, você vai ser um foco de luz e ao seu redor muita gente vai se aquecer com a sua luz. Uma luz que eu percebo que nem é a gente que emite, mas eu rezo para ser um espelho. Para que eu consiga virar a minha face para Jesus e que a luz dele reflita em mim. E atinja as pessoas que estão ao meu redor. Isso já vai ter feito valer a pena eu estar encarnado em 2021 no planeta Terra, espírita e brasileiro. O baixinho, meio com cara de índio, tupiniquim, que ninguém dava nada, está sendo um espelho que está iluminando as pessoas que estão ao redor dele. Quer coisa melhor? Precisa ser melhor? Não precisa. A gente não é nem melhor, nem pior. A gente é do exato tamanho que a gente é. E isso, Jesus sabe melhor do que ninguém. A espiritualidade sabe melhor do que a gente mesmo. Então, eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar só com a minha atitude. E se eu quero um ano bom, e eu quero, eu vou ter esperança, uma esperança responsável e dinâmica. Eu não vou sentar e ficar com a boca aberta, esperando o mundo acabar. Não vou. Eu vou trabalhar para que cada vez fique melhor. O que eu puder fazer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E sem nenhuma expectativa. Assim, eu vou lutar contra o aborto. Eu luto contra o aborto. Então não vai ter aborto. Não sei. Não depende de mim. Não é? Não depende de mim. Depende de um monte de coisas. Mas o que depende de mim? Me manifestar. Eu me manifesto. O preconceito, nós precisamos vencer o preconceito. Precisamos mesmo. E o que eu posso fazer por isso? Demonstrar a minha aversão a qualquer tipo de preconceito. Qualquer um. Nenhum preconceito é bom. Né? E para isso, eu tenho que abrir mão, muitas vezes, de certas coisas, de certas conquistas. E aí, eu vou aprender a deixar de ser egoísta. E aí, nós vamos para as 3 virtudes lá, né? Teológicas. A fé, porque a fé é a minha convicção íntima, e isso eu construí durante a minha vida, e quem me ajudou muito foi o Espiritismo. A caridade, que é a hora que eu consegui deixar de ser egoísta. O copinho vazio chama egoísmo. O copinho cheio chama caridade. E a esperança. Porque a esperança gera vontade. E a vontade me coloca em movimento. Então, eu desejo para todo mundo, 2021, 2022, e quantos vierem, enquanto a gente ainda estiver aqui encarnado, um ano cheio de esperança, um ano cheio de empatia, um ano cheio de amor. Porque o amor, ele está nos cercando, mas a gente precisa parar para perceber que ele está lá. Né? Então, é assim que eu encerro essa reflexão de hoje, desejando para todos muita esperança. Porque mesmo que as coisas fiquem difíceis,
Se a gente tiver uma esperança responsável, nós vamos superar. E quando a gente acabar de superar esse problema, nós vamos estar melhores, mais fortes e mais realizados, mais evoluídos, que é o que interessa. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, Décio. Muito obrigada, meu amigo. Eu estava acompanhando aqui no nosso canal as pessoas agradecendo a forma tão serena, simples, e trazendo problemas que têm realmente nos atingido a todos, né? E enquanto você falava, você começou pela definição da esperança, eu me lembrei, né? Eu ouvi há algum tempo já do Cortella, e você deve ter ouvido também. E eu gostei do termo que você usou, otimismo ou esperança responsável. E ele falava justamente da esperança do verbo esperar, que é aquela passiva que você não faz nada, e a esperança do verbo esperançar, dessa confiança, dessa crença de que algo bom vai nos acontecer. E você conseguiu trazer a todos nós, com as suas palavras, essa esperança, né? Do otimismo responsável, do verbo esperançar, para que a gente continue caminhando e trabalhando juntos. Então, em nome da diretoria da federação, meu amigo, nós te agradecemos e trazemos aqui o nosso abraço virtual, mas repleto de gratidão e afeto por tudo que você tem feito pelo movimento espírita em nosso país e fora dele. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho que você sempre me trata, viu, Thalina? É um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite. Meus irmãos, terminando a nossa noite com muita esperança, com alegria, nós queremos convidá-lo para que semana que vem estejamos juntos novamente. Vamos ter como convidado o Gabriel Salum. É um menino jovem, mas também muito sabido, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele vai conversar conosco os desafios do novo ano. Então, que marquemos na nossa agenda, se já estivermos inscritos no canal, colocar ali no sininho que vamos receber, para estarmos juntos. Muito obrigada. E que Jesus, doce e meigo Rabi, continue iluminando as nossas vidas. Muita paz e muita luz a todos nós. Beijo no coração. Fiquemos todos em paz.